Essa é a forma que eu me encorajo. Eu não tenho nada a perder, cara. Eu não tinha nada. Eu não tenho nada a perder. Nada a perder, nada a perder. Porque a vida é breve, é curta. Nós estamos de passagem nesse planeta e temos uma curta existência por aqui. Então eu vou ter medo de quê? Medo de perder dinheiro? Medo de dar errado? Medo de fracassar? O que é fracassar? Fracassar é você não viver a vida que você poderia ter vivido e não viveu por covardia. Isso é fracassar. Fracassar não é você ter a coragem de lutar pela vida que você quer ter e que você acha que merece ter. Por alguma eventual falha, você fracassa e depois você vai de novo. Depois você vai de novo, até dar certo. Até dar certo. E eu me lembro muito bem, quando eu comecei a minha carreira, quando eu tive aí o meu primeiro emprego, eu tive, obviamente, ali um mentor, eu tive um diretor, uma pessoa muito importante na minha história, uma pessoa que marcou os meus primeiros passos. E foi muito interessante que logo assim que eu cheguei naquela empresa, assisti a reuniões, assisti algumas palestras e eu comecei a me chocar um pouco com a minha própria referência. Eu comecei a ouvir conceitos de sucesso, referências de sucesso, uma linguagem que eu não estava acostumada, um nível de autoconfiança que eu não estava acostumado. Eu sempre fui bom aluno, então a referência de sucesso para mim é quem tirava nota boa. Ou seja, eu fui treinado para fazer prova e tirar nota boa. Não é como a maioria das pessoas dentro do nosso sistema educacional, não apenas no Brasil, isso em vários países. E eu comecei a me deparar que aquilo que eu me achava muito inteligente e muito bem sucedida não era lá essas coisas. Que existiam pessoas realizando muito mais do que eu. Existiam pessoas muito mais confiantes do que eu. Pessoas muito mais seguras, muito mais profissionais, com muito mais know-how do que eu tinha, a começar de uma mentalidade, de uma postura diferenciada. E eu comecei a perceber aquilo naquelas reuniões e naquelas palestras. E comecei a rever alguns valores que eu tinha. Isso eu considero muito importante, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Imagine que você tem um terreno. Você, nesse terreno, você quer construir um prédio. Esse prédio representa a tua família, sua carreira, os bens que você quer conquistar, a história que você quer escrever, representa a construção desse prédio nesse terreno. Todo mundo tem um terreno. E todo mundo, eu pressuponho, que quer construir um empreendimento bonito dentro desse terreno. Agora, antes de mais nada, para você construir nesse terreno, não é possível você construir em cima de ruínas. Não é possível você construir em cima de entulhos. Não é possível você construir em cima de lixo. A primeira coisa que você tem que fazer num terreno, quando você quer construir um prédio, é limpar esse terreno. Eu estou dando esse exemplo, usando essa metáfora para dizer que, na hora de você construir, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar uma série de valores, uma série de princípios, uma série de conceitos que sujam, que acumulam entulho em cima do nosso terreno. E esses princípios, esses valores estão por aí, circulam pela sociedade, circulam pela opinião pública, pela, entre aspas, pela sabedoria popular. E às vezes nós herdamos esses conceitos de geração em geração, às vezes na nossa própria família, e esses conceitos estão ali sujando nosso terreno e norteando as nossas decisões. Eu vou dar alguns exemplos aqui pelo nosso tempo. O primeiro deles é o conceito de estabilidade. Eu não sei por que as pessoas elas querem ter estabilidade. É a cultura da estabilidade, é a cultura do inexistente, porque estabilidade não existe. Você até pode falar, não, mas existem empregos que têm estabilidade. Tem nada. Uma lei muda, entra em guerra, temos um colapso financeiro. A estabilidade simplesmente não existe. E assumir que a estabilidade não existe, quando a pessoa entende que a estabilidade não existe, ela sabe que ou ela empreende, ou ela vai ficar com aquele pouco que ela chama de garantido, que não é nada garantido, pro resto da vida. Ou seja, a cultura de desejar a estabilidade limita o potencial, limita a visão, limita a criatividade. Quando nós corremos riscos ou quando nós estamos em situações de risco, nossa inteligência, nosso cérebro trabalha e produz novas ideias, produz inovações. Ou seja, uma pessoa que tem dentro dos seus valores um desejo de ter estabilidade, com certeza já é um terreno cheio de entulho. Como é que você vai construir algo grande buscando algo que não existe? Eu não estou falando nada contra estabilidade, eu estou dizendo que estabilidade não existe.
é uma coisa bem diferente. E quando eu assumo que estabilidade não existe, eu vou ter criatividade. Eu vou empreender para construir o meu prédio, o meu empreendimento no meu terreno, que é a minha vida. O tempo só anda para frente, o tempo não anda para trás. O relógio só anda para frente. Tempo que passou é tempo que ficou para trás. Por isso a gente não pode perder tempo e tem que utilizar esse tempo com criatividade. Você tem interesse em crescer? Eu digo crescer profissionalmente, crescer no seu negócio, crescer como homem, como mulher, crescer na sociedade. A maioria dessas pessoas vai responder, o seu íntimo, assim: eu tenho vontade de crescer, eu quero crescer. Todo mundo tem desejo de crescer. Todo mundo tem um sonho de acontecer, de explodir e de que em algum momento a sua hora chegue. Eu tenho certeza que você tem o desejo de crescer. Agora, é importante saber o seguinte: crescer dói. Crescimento dói. Dói em vários sentidos. Se você for pensar do ponto de vista biológico, uma criança, quando está em processo de crescimento, é muito comum ela acordar com dores nas pernas. Por quê? Porque seus ossos estão crescendo. Crescer dói. Agora, quando a pessoa também está num processo de crescimento profissional, essa metáfora serve perfeitamente. Crescer dói também. Porque você vai deixar de fazer aquilo que você domina, que você está acostumado a fazer, para passar a assumir novos desafios. Quando você assume novos desafios, isso te gera um desconforto, te gera uma certa dor. Te gera, de certa forma, você ter que lidar com rotinas, lidar com situações que você não está acostumado. Isso gera esse desconforto. Crescer dói. A grande questão é você ter certeza de que esse desconforto, que essa dor que você passa quando você se lança a crescer, quando você se propõe a crescer, essa dor vale a pena, porque num segundo momento, depois que você começar a dominar as novas tarefas, as novas rotinas e aquilo que era num determinado momento um desafio para você, daqui a pouco já não vai mais ser um desafio. Você já vai começar a desfrutar desse novo momento, desse crescimento de uma outra forma num segundo momento. A grande questão é, crescer dói, porém crescer vale a pena. Essa dor vale a pena, esse desconforto vale a pena. Um outro caminho, adotado por muitas pessoas, é o caminho de não querer assumir desafios, de não querer assumir essas situações de desconforto, de não querer se lançar ao desconhecido, a passar por mudanças. As pessoas optam às vezes por se acomodar, optam por ficarem estagnadas, por ficarem paradas. E é fato, essas pessoas que ficam aí estagnadas e acomodadas, digamos assim, curtindo a vida, essas pessoas não sentem esse desconforto, essa dor que o crescimento promove. É óbvio que quem não está nem aí para nada, quem está acomodado, quem está estagnado, quem tem medo de assumir novos desafios e acaba fugindo de assumir esses novos desafios, mais lá para frente ela vai trocar aquele prazer da realização pelo remorso. O remorso, por quê? Porque ele não vai poder voltar atrás. O tempo perdido não volta atrás. O relógio, ele só anda para frente, ele não anda para trás. Depois que o tempo se perdeu e depois que não foi plantado, lá na frente o arrependimento vai bater. Logo, eu posso garantir a você que a dor do crescimento, o desconforto do crescimento vale a pena. Eu quero crescer, mas eu tenho medo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é a única pessoa que tem medo. Todas as pessoas sentem medo. Todos os seres humanos sentem medo. O medo, ele é parte da natureza humana. Nós, inclusive, sentimos o medo como um instinto de autoproteção, um instinto de sobrevivência. Logo, o medo não é uma coisa ruim. A questão é que algumas pessoas, diante do medo, enfrentam. E outras pessoas, diante do medo, fogem, se acovardam. Essa é a grande questão. Então, diante do medo que você tenha, eu digo para você, enfrente o medo. Enfrente a situação, enfrente o desafio. Não se acovarde, como muitos se acovardam. Muitos se acovardam e pelo medo de perder, nunca ganham. Aliás, quem tem medo de perder, nunca ganha. O medo vai vir e você tem que enfrentar. Você enfrentando os desafios,
você vai ter oportunidade de futuramente colher. Se acovardando e fugindo deles, com certeza você, lá na frente, vai ser um a mais na multidão. Crescer dói. Você vai ter medo? Vai. Você pode se acovardar ou você pode enfrentar. Que você enfrente.